pessoal, meu nome é Robson, professor de Geografia. Vamos falar sobre população, os conceitos básicos de população para a gente entender a questão da dinâmica populacional, não só no Brasil, mas também no mundo. O primeiro conceito que temos que aprender sobre população é o conceito de população absoluta. O que é uma população absoluta? Bem, população absoluta é o total de habitantes de um determinado lugar. Então, a quantidade de pessoas que vivem naquele lugar, naquele ambiente, ou naquele país, ou naquela cidade. Isso é o que chamamos de população absoluta. Outro conceito que iremos falar é sobre a densidade demográfica. O que é densidade demográfica? É quando a gente pega o total de pessoas que vivem naquela área, ou seja, a população absoluta, e divide pelo tamanho daquela área. O resultado disso é a densidade demográfica, e ela pode ser classificada como alta densidade demográfica, baixa densidade demográfica. Quando a gente olha um mapa e avalia a questão da população naquele espaço, também podemos encontrar o que chamamos de vazios demográficos, que quando a população que existe naquele espaço é pequena ou quase nula. Então a gente tem espaços em que tem pouca gente habitando. Podemos chamar assim de vazios demográficos. Existem áreas desse país que a população está concentrada, como no Brasil. Nós vemos a região litorânea, a maior concentração da população brasileira. E existem áreas que nós chamamos também de vazios demográficos, como nós temos na região norte, no Amazonas, na floresta amazônica. Então daí o conceito de povoado e populoso. Novamente, recapitulando, povoado é quando o número de habitantes naquela área, naquele determinado local, é concentrado, e populoso é quando o total de habitantes da área em questão ele é numeroso, ele é maior do que determinados países ou determinados estados. Um exemplo clássico disso é, para a gente entender melhor, a região de maior concentração populacional do Brasil é a região sudeste. E a região onde tem menores concentrações populacionais no Brasil são as regiões norte e as regiões centro-oeste. Olhando assim, nós percebemos que podemos dizer que a região sudeste é uma região bastante povoada, e a região norte e a região centro-oeste são regiões pouco povoadas. Outro conceito que é bastante utilizado para entendermos a dinâmica da população é o crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo é um conceito bastante utilizado no estudo sobre o crescimento natural das populações. Isso é, sem levar em consideração o saldo migratório, aquelas pessoas que saem ou chegam a um determinado local. O crescimento vegetativo, ou simplesmente o crescimento natural, refere-se ao crescimento da população em um determinado território, base no número de pessoas que nasceram em determinado período, em comparação com o número de pessoas que faleceram nesse mesmo período. Indica dessa forma a expansão natural dessa população naquela determinada localidade, como que ela se desenvolveu durante aquele período, se positivamente ou se negativamente. Ou ainda podemos observar se esse crescimento está estagnado, ou seja, o número de nascimentos e falecimentos estão quase igualados, não havendo assim um crescimento considerável da população ou nenhum crescimento dessa população. Sendo assim, em que consiste o crescimento vegetativo ou crescimento natural? Consiste na taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Desse resultado
teremos sim o crescimento natural ou vegetativo da determinada população na qual estamos verificando. É importante notar que também é um tema para uma outra questão que iremos estudar mais tarde, que o crescimento vegetativo ele está também ligado ao nível de desenvolvimento socioeconômico de determinado país. Para entendermos melhor, basta olharmos os países subdesenvolvidos têm uma taxa de natalidade maior do que os países desenvolvidos. Os países subdesenvolvidos também têm uma taxa de mortalidade maior do que os países desenvolvidos, dado aos seus aspectos socioeconômicos.